Palavra a todos. Eu vou fazer uma saudação ao Milton Temer aqui, ó. Que ele tá parecido comigo, ó. Olha lá. Tá com esse bigode branco, cabelo branco. Mas se eu tivesse a tua pinta. Segura aqui. E esse chapéuzinho bonito, olha lá, Santos Dumont. Tá bonito. Olha o Mar com ele aqui também. Nossa, irmão, olha o Mar. Olha aqui. A resistência tem sido muito grande. Mas não está sendo suficiente para barrar os crimes que estão sendo perpetrados, cometidos pelo governador Sérgio Cabral contra o servidor público de um modo geral e contra o pessoal da saúde em particular. Falo dos servidores públicos de um modo geral, porque é só analisar como está a educação no nosso estado, como estão os profissionais da educação. Falo na área da segurança, como estão os profissionais da segurança pública. No movimento reivindicatório que PMs e bombeiros fizeram, o governo respondeu com a prisão, com a exclusão, com a perseguição interna, transferindo para longe, punindo de todas as maneiras. Na área da saúde, os crimes são muito mais evidentes. Quando ele desativa o Instituto de Infectologia São Sebastião, caminhava para completar 120 anos, as equipes dos pesquisadores, os relevantes serviços que o Instituto São Sebastião prestava em relação a pacientes contaminados por diversas doenças infecto-contagiosas. Então, fecha o Hospital Anchieta, o Hospital Pedro II, depois de uma explosão criminosa. Estamos convencidos que a explosão do transformador no Hospital Pedro II não foi um acidente, foi um crime para criar condições objetivas para o fechamento do hospital, até uma aliança com a CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que poluía, adoecia a população, e o Hospital Pedro II concentraria os registros. Então, com o fechamento do hospital, os registros ficaram pulverizados. Obviamente que o governo quer agora, com esse outro crime, o fechamento do IASERJ, é um crime contra a saúde da população como um todo e contra a saúde dos servidores e seus familiares. Não apenas o IASERJ Central, mas toda a rede IASERJ. Ele já transferiu o IASERJ Madureira e IASERJ Penha para a Secretaria, para a Prefeitura do Estado. O IASERJ Gávea para o Tribunal de Justiça. Aliás, o Jorge Dazi aqui perguntou: a Justiça está presente? Não. A Justiça não está presente. Estão presentes serventuários da Justiça. Mas a Justiça está acompliciada através da magistratura, através de juízes que julgam de acordo com a determinação do governador. Aliás, é por isso que o Sindicato dos Serventuários defende a lei das transparências para que toda a remuneração de magistrados e serventuários, tudo seja devidamente divulgado. A publicização, mas os magistrados não querem. Acumulam às vezes mais de uma remuneração. Tem possibilidades e ainda de dar aula em faculdades, etc. Acumular remuneração. E eles não querem aqui no Rio de Janeiro. O foco da resistência maior é aqui no Rio de Janeiro. E mais, no último reajuste para os serventuários, o reajuste foi de 3,5%, enquanto os magistrados estão muito acima do teto e compõem as despesas para o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Os magistrados, em pequeno número, gastam mais de 50% de todo o recurso aplicado no pagamento do pessoal da justiça. Então, os serventuários é que estão pagando um preço. Aqui tem serventuário, mas no nosso estado está fazendo justiça. Se dependesse dos serventuários, o IASERJ não seria fechado. É preciso fazer esta correção.
Mas eu estive, Jorge Darcy, como muitos estiveram, naquela madrugada fatídica, lá no Iazé, quando usando a tropa de choque, usando o bote, usando policiais civis e militares, a paisana dentro do Iazé, e ainda profissionais de saúde, transferindo doentes criminosamente, se utilizando de toda a arbitrariedade. É claro que aos servidores só restam os caminhos democráticos. O governador é um ditador. Tem a cumplicidade da magistratura, tem a cumplicidade do Ministério Público, que é a sentença dada por aquela juíza, doutora Simone, compõe a formação da quadrilha para a prática de crimes. E aquela representante do Ministério Público, que ao invés de buscar uma ação para impedir o fechamento, buscou uma decisão para regular como seria feita a transferência dos pacientes, compondo de forma cínica com a decisão do governo. Então, o governador é um ditador, violento, arbitrário, e conta com a cumplicidade das instituições que deveriam preservar o Estado democrático de direito. Mas ao servidor restam os mecanismos da democracia, em inferioridade de condição, que lutar democraticamente é contra governos democráticos. Mas os governos que não são democráticos, é preciso prestar uma homenagem aos guerrilheiros, por exemplo, do Araguaia, compreendendo a ditadura, que usava de armas, foram lutar também com o uso das armas. Claro que foram aniquilados. Até hoje muitos corpos não foram encontrados. As famílias desesperadas. Então, ao servidor público, o que resta? Continuar mobilizando, continuar lutando democraticamente, ou continuar fazendo as mobilizações e discutindo também outras formas de luta. O governador Sérgio Cabral tem os seus prepostos. Meu nome dela? Valéria Mol. Temos que entrar com várias ações judiciais contra ela pessoalmente. Tem que ter representação no Conselho Regional de Medicina, mas muitas, contra ela pessoalmente. Temos que saber quais foram os médicos do Corpo de Bombeiros que estavam lá patrocinando a transferência. Ação judicial contra eles. Representação do Conselho contra eles nominalmente. Que temos que desestimular o cumprimento de ordens absurdas. E para desestimular, só responsabilizando quem cumpre a ordem absurda. Eu venho aqui, mais uma vez, e quero dizer a todos, eles pensam que qualquer tipo de reação um pouco diferente passa a ser uma coisa ridícula. Mas não jogamos ovos neles. Eu me lembro que há anos atrás, meu querido Eleomar Coelho, o presidente Fernando Henrique estava aqui hospedado, 95, 90, quando ele saiu dali no ônibus e passou por aqui, ali, o pessoal encheu o ônibus de ovos. E ele saiu dali, pelo menos com o ônibus emporcalhado, porque os vidros estavam fechados. Mas eu lá no Exército, e vou repetir aqui, eu disse que esse procedimento deles, eles eram o quê? Quem é que lembra? O que eu disse que ele era lá? Filho da puta! Eles são filhos da puta mesmo! Eles não respeitam nada, não respeitam ninguém. Eu ainda brinquei com respeito lá às profissionais da Vila Mimosa. Porque o termo tem um significado que não pode ser visto como ofensivo às mulheres que chamam mulheres da vida. Não. O termo tem um significado. Filho da puta é aquele que não respeita ninguém, que não tem escrúpulo, que é capaz de tudo. E o governador Sérgio Cabral quer privatizar a saúde, tem compromisso com as empreiteiras. É um governo corrupto, inclusive a partir do seu secretário de saúde. É a nossa reação, temos que discutir. Estou propondo, Jorge Darcy, que façamos reuniões para discutir as formas de luta. Continuar mobilizando, continuar denunciando publicamente. Mas temos que discutir outras formas de enfrentamento. Porque senão vamos ficar contra ditadores, contra o uso da força, agindo democraticamente. O Gandhi, cadê? Aqui, vem cá, mano. Ela dá a cabeça do Gandhi aqui, ó. Fazem uma injustiça com o Gandhi. Porque diz assim, o Gandhi pregou a não violência. Mas o Gandhi não pregou a não violência isoladamente. Ele dizia a não violência e a não colaboração com os ingleses.
Um jogo somado. Então os servidores do Exército agora vão ser assediados de todas as formas. De todas. Porque vão optar por onde? Lá no Exército de Maracanã não cabe todo mundo. Eles vão reprimir, ameaçar para colocar na rede suja. É possível mobilizar os profissionais do Exército para que ninguém concorde sequer em ir para o Maracanã, em permanecer ali no Exército Central, mesmo ele estando sendo demolido, que não vai ser. Temos que discutir então formas de luta. Mas eu encerro dizendo para o governador Sérgio Cabral, para o Sérgio Cortes e seus auxiliares: vocês são filhos da puta! Eles são o quê? Vocês estão com fome e estão falando baixo. Quer que as pessoas lá do outro lado ouçam. Eles são o quê? Filhos da puta! Abaixo. Eles são o quê? Filhos da puta! Exatamente. Tá vendo, Gilmar?